Origin Yujin Johnson Pemage Sardong Bola Yatsen Chogi Nyudrunye Pemajun Neje Sudrang Kodu Kadro Mampe Kor Che Je Sudadruchi Jinji Lapchir Jesus So Guru Pe Masi Je Hum Om Arjen Yujin Om Jansan Pe Mage Sadon Pola Yatsen Chögin Yudrum Yeg Pe Majun Eje Sudran Kurdu Kadro Mampe Kor Che Je Sudadrum Chi Jinji Lapchir Jesus So Guru Pe Masi Je Hum Om Arjen Yujin Om Jansan Pe Mage Sadum Pola Yatsen Chogi Nyudrum Nying Pe Majun Neje Sudran Kordu Kadro Mampe Kor Che Je Sudadrum Chi Jinji Lapchir Jesus So Guru Pe Masi Je Hum Om Arjen Yujin Om Jamsan Pe Mage Sardom Pola Yatsen Chogi Nyudrum Nying Pe Majun Eje Sudrang Kordu Kadro Mampe Kor Je Sudadrupchi Jinji Lapchir Jesus So Guru Pe Masi Je Hum Sanje Chodan Sochi Chodan Lajan Chubado Dagni Chap Sochi Daghi Jinso Jipe Sonanchi Nrola Pinchi Sanje Drupashu Sanje Chodan Sochi Chodan Lajan Chubado Dagni Chap Sochi Daghi Jinso Jipe Sonanchi Nrola Pinchi Sanje Drupashu Sanje Chodan Sochi Chodan Lajan Chumbardo Dagni Chap Sochi Daghi Jinso Jipe Sonanchi Drola Pinche Sanje Drupashu. Então, hoje a gente vai começar o segundo capítulo, que o título é Preparação para a Morte e Além. O além é por nossa conta, né? E se até agora Zonza Rinpoche ele introduziu o tema da morte, do morrer, né? Ele fez esse esforço de não só lembrar que a gente vai morrer, né? Ele desenhou isso para nós e ele ofereceu várias dicas de como que a gente pode introduzir essa constatação dentro da nossa prática, da nossa vida. Agora, como se a gente começasse assim a assimilar um pouco essa notícia, o que que a gente faz com ela, né? Então, como é que a gente se prepara para a morte? É um pouco esse o contexto do que a gente vai começar a olhar. E é muito bonito isso, porque como Trungpa Rinpoche fala no livro Tibetano dos Mortos, né, que o Lama estava lembrando hoje de manhã, o livro Tibetano dos Mortos, a parte mais impressionante dele é que ele não é para os mortos, ele é para os vivos, né? Então, o ensinamento sobre a morte, sobre o morrer, ele é um ensinamento para viver, né? Como que a gente vive melhor.
Então, essa aparente contradição, ela está presente aqui também. A gente estuda sobre a morte para poder viver melhor. A gente se prepara para a morte. A preparação para a morte é uma preparação para uma vida mais atenta, pelo menos, né? Então, isso aqui é são conjuntos de conselhos para viver melhor, né? Preparação para a morte para viver melhor, na verdade. Então, ele já começa de um jeito muito impressionante, porque ele diz assim, né? Deixa eu ver que página que está isso aqui para quem está acompanhando. Está na página 31. Preparação para a morte além. No PDF está 31. Então diz assim, né? Isso aqui já é muito interessante, né? E foi o que a gente começou na semana passada, mas a gente vai ler de novo porque é muito importante essa parte. O Buda disse que a atenção plena suprema é lembrar que a vida é impermanente e a morte é inevitável. Então, essa informação, ela é muito impressionante, né? Todo curso de atenção plena tinha que ter isso aqui, né? Porque a gente fica preocupado com a respiração, né? A gente fica preocupado se vai atingir shamatha, essas coisas. A atenção plena suprema, lembrar que a vida é impermanente e a morte é inevitável. Aí todo o resto desaparece, né? Então é um outro percurso para introduzir a atenção plena. A atenção plena está vivo. Aí tem essa frase, né? Entre todas as pegadas, a do elefante é a suprema. Entre todas as meditações de atenção plena, aquela sobre a morte é a suprema. Algumas pessoas sabem intuitivamente que a vida está chegando ao fim, embora elas sejam jovens e saudáveis, e não exista uma razão lógica para que morram, elas sentem que a morte está próxima. Outras já sabem que vão morrer, porque elas receberam um diagnóstico de doença incurável, uma doença terminal, vamos supor. E a não ser que sejam praticantes espirituais, é nessa hora que quase todas as pessoas entram em pânico, ficam deprimidas e perdem a esperança. Assim, uns poucos praticantes espirituais, né? Porque a gente fica se deparando com isso aqui, a gente já vê que a gente tem muita sensibilidade, né? Então, aí a gente vê os nossos karmas, porque os nossos karmas eles estão escondidos dentro do nosso corpo. Eles estão escondidos dentro das sensações do corpo, dentro da preservação da sensação de vida do corpo. O Satipatthana todo vai mostrar como que o samsara inteiro reside dentro do corpo. Então, a morte nada mais é do que uma contemplação da nossa relação, entre outras coisas, com o próprio corpo. Processo de identificação com o corpo. Entretanto, em vez de entrar em pânico, a maioria dos praticantes espirituais reconhece que a morte é uma grande oportunidade para intensificar e aprimorar a prática do Dharma e desacelerar todas as atividades sem sentido que dominam a vida. A gente nem precisaria dizer mundana, mas a sensação de vida que a gente tem, né? Quer você saiba que tem apenas alguns meses de vida, ou pense que tem a vida inteira pela frente, a morte é uma realidade que terá que ser enfrentada mais cedo ou mais tarde. E do ponto de vista dos ensinamentos budistas, quanto mais cedo enfrentá-la, melhor. Então vamos lá. Primeiro ponto, enfrente o fato que você vai morrer. A primeira coisa que você precisa fazer é se convencer de que mesmo sem ter ideia de quando que isso vai acontecer, você vai morrer. Então ele vai repetir isso infinitas vezes, porque a gente assimila isso enquanto informação, mas não enquanto um fato, enquanto uma contemplação. Por isso que eles desenham para nós, né? A gente vai morrer. Todos os dias morrem pessoas.
Em algum momento da vida, todos nós nos encontraremos à beira do leito de morte de uma pessoa querida. Mesmo assim, quantos de nós realmente acreditamos que a morte vai chegar? Uma reação costumeira quando recebemos a notícia de que estamos perto da morte é sentir que nós fomos enganados e nós não merecemos passar por uma coisa dessas. Porque o karma, ele se esconde assim, a gente recebe a informação que alguém morreu. Aí a primeira pergunta quase sempre é: morreu do quê? Porque é como se a gente tentasse se antecipar por uma espécie de esperteza do tipo: ah, mas então como é que eu faço para não ir por ali? Daí eu não morro disso. A pessoa morreu atropelada, daí a gente redobra a atenção, atravessar a rua. A pessoa morreu porque desenvolveu, sei lá, alguma doença a partir de certas coisas. Aí a gente já vai para o Google, começa a ver como é que a gente faz para não desenvolver aquilo. Então, é óbvio que a gente tem que cuidar da saúde e cuidar da vida, né? Não é sobre isso. Mas a nossa relação, ela é tão estranha que a gente fácil faz isso, né? Então, é como se pudesse dar um jeitinho, né? Pudesse dar um jeitinho. Uma reação costumeira que a gente tem, então, é sentir que a gente foi enganado. Subconscientemente pensamos: por que que isso está acontecendo comigo? Porque agora, afinal, eu sou jovem, eu não tenho 99 anos. Se eu fosse um velho, eu entenderia, porque obviamente seria hora de morrer. Mas por que agora? Minha vida começou, acabou de começar. Então, a primeira preparação para a morte é se convencer de que, embora você não tenha ideia de quando, é absolutamente certo que você vai morrer. Isso aqui é uma contemplação bem diária, incessante. Essa é a primeira. Em segundo lugar, é a gente perceber o aspecto estrutural. Ou seja, a gente não está sozinho nisso. Não é que a gente não conseguiu escapar, mas você não é a única pessoa do mundo que teve que enfrentar a morte. Todos vamos morrer. Portanto, não há nada de injusto nisso. Aí tem essa citação super bonita do mestre dele mesmo, né, o Diogo Tshentse Rinpoche, que diz assim: cada vez que você pensar, eu estou morrendo, visualize o Guru, o Senhor dos Sábios, na coroa da sua cabeça e gere uma fé intensa. Depois você pense: não apenas eu, todos os seres sencientes estão sujeitos à lei da morte. Ninguém está a salvo. E apesar de havermos passado por incontáveis nascimentos e mortes aqui no Sansara, tudo que sempre conhecemos foi o sofrimento da morte. E todos aqueles nascimentos, eles foram inteiramente sem sentido. Agora, porém, eu vou garantir que essa morte, enfim, essa aqui seja significativa. A gente não precisa pensar que os nascimentos e mortes de outras vidas foram sem sentido. A gente pode lembrar de períodos da vida que a gente viveu e que a gente não sabe muito bem o que que a gente fez lá dentro, né? Porque não fez muito sentido depois, olhando talvez de hoje, né? A gente teve vidas dentro dessa vida que hoje, quando a gente olha, a gente não sabe muito bem como é que entrou lá, o que que a gente fez. Aquilo talvez não acrescentou nada, ou não acrescentou muita coisa. Então, esse é um pouco é o sentido, né? Então, que agora a gente consiga acordar. E o processo da morte começa quando? No momento em que a gente nasce. Ninguém espera que um bebê ele saia da barriga da sua mãe e faça um testamento. Mas à medida que você envelhecer, talvez nos 50 anos, ou ainda aos 40, deve pensar com cuidado sobre o que deseja fazer e conquistar antes de morrer. Pronto, agora começa uma parte maravilhosa do texto. Porque, por exemplo, se a gente está acostumado só com os quatro pensamentos que transformam a mente, isso aqui não faz muito sentido, né? Porque aquilo é de se jogar da sacada, né?
Mas isso aqui é muito bonito que a gente ouça, porque parece roteiro de filme de Hollywood, né? Mas é bem verdade que a gente possa contemplar, se permitir isso aqui, né? Isso faz parte da prática, porque é o Dzongzor Rinpoche que está dizendo, né? Viva a vida plenamente. Aí ele diz, tente viver a vida. Vá a Machu Picchu, vá a Madagascar, vá à Amazônia, né? Qualquer lugar que você sempre sonhou em conhecer. Se aproveite. Esse é como se fosse o primeiro ponto. Viva a vida. Faça essas coisas. Aí, o segundo ponto, ele é especificamente importante na sociedade como a gente percebe ela hoje, né? Isso aqui no Tibete talvez não fizesse muito sentido, mas para nós faz muito, que é assim, seja realista a respeito das coisas que você precisa realmente comprar e realmente possuir. Assim, se dê o tempo de realmente pensar se você precisa daquilo. Pergunte-se, se eu realmente preciso de uma outra Ferrari? Pergunta sincera. Realmente preciso de todo aquele dinheiro no banco? Lembre-se de que, em geral, cuidar de brinquedos caros e contas bancárias muitas vezes cria mais preocupação do que felicidade. A não ser, é claro, que aprecie muito a filantropia e planeje usar sua fortuna para uma boa causa. Comece a se relacionar com as coisas e as pessoas ao seu redor como se estivesse vendo pela última vez. Então, cada um desses aqui a gente tinha que parar e começar a pensar a respeito como que seria fazer isso, né? E não passar rápido assim como a gente está passando, né? Porque cada coisa dessas, por exemplo, comece a ver, se relacionar com as coisas, com as pessoas ao seu redor, como se você estivesse vendo elas pela última vez. Assim, hoje à noite. Vai ser hoje. Aí a gente já fica com, assim, poxa, mas eu não me despedi de não sei quem, ou alguma coisa. Aí a gente já começa a lista, nossa lista começa a aparecer, né? Como se estivesse vendo pela última vez. Essa parte aqui é muito importante. Resolva todos os problemas, assim, tanto quanto possível, e brigas pendentes na família e com os amigos, ou seres próximos, né? Essa é a hora de esclarecer mal-entendidos e se livrar das antigas mágoas. Senão a gente vai topar de novo com aquilo, né? Porque a nossa mente vai voltar para aquela paisagem, né? Então, Metabhavana. E acima de tudo, ó, ele volta para isso. A melhor preparação para a morte é viver a vida plenamente, porque é sem arrependimento de não ter tentado alguma coisa, de não ter dito alguma coisa, de não ter feito, né? De... E é uma forma de autocompaixão também, porque é como se fosse uma maneira de reconhecer que foi feito o que pôde ser feito e foi perfeito, assim, né? Tinha como ter sido diferente. Se tivesse, soubesse fazer diferente, tinha feito. Então a gente tem que pensar sobre isso. É viver a melhor preparação para a morte é viver a vida plenamente. Então é bom a gente estudar sobre esses textos, né? Esse que é o que a gente está fazendo, mas é como se tivesse um exercício prático envolvido que ele não é necessariamente filosófico, budista. É a gente experimentar mesmo. Desfrute o chá mais delicioso do mundo, preparado com esmero, em vez de um chá servido num copo de plástico, que é uma dignidade, né?
Os mestres têm isso, né? Eu acho bonito isso, tem uma dignidade envolvida. Vista as roupas que sempre desejou usar. Leia os livros que você sempre desejou ler. E faça tudo o que você sempre quis fazer, por mais ultrajante ou chocante que seja. E faça isso agora, porque talvez nunca mais você tenha essa chance. Então, isso aqui já dá para colar na geladeira, né? Recorta, bota num imã, bota na geladeira. Aí, para nós, tem mais coisas muito úteis, né? Muito úteis. Por exemplo, faça compras conscientes e faça um testamento. Isso é muito legal, né? Porque é ensinamento para os tempos de hoje, né? Imagina se no Tibete de 100 anos atrás fazer compras conscientes teria algum apelo, né? Que chance que teria? A gente está lendo Gampopa e está escrito isso, nenhum sentido. Mas para o contexto que a gente se encontra, faz muito sentido, né? Muito sentido. Tem muita quinquilharia em casa que a gente nem lembra como é que apareceu aquilo. A gente não sabe nem o que fazer, né? A gente não sabe onde botar fora aquilo, não sabe para quem dar. Se a gente vai estorvar a vida de alguém. É muito impressionante como é que a gente não tá tranqueira. Então, todos nós, seres humanos, nós adoramos o conforto. A gente quer ser feliz. É por isso que nós nos esforçamos tanto para acumular dinheiro e bens materiais. E não é irônico que tudo o que fazemos para ter conforto e tranquilidade acabe sendo a fonte de ansiedade e dores de cabeça intermináveis? É um pouco aquela frase do Dalai Lama, né, falando da gente aqui desse lado do mundo, né? Ele diz: "Nossa, vocês são muito estranhos porque vocês perdem a saúde para ganhar dinheiro, depois vocês gastam dinheiro para recuperar a saúde. É uma conta que nunca fecha, né? Então, é uma ironia do samsara, do nosso samsara em específico. Por exemplo, se você tem dinheiro e propriedades, decida como devem ser usados, que é a parte do testamento, que é muito importante. Como é que eles devem ser usados? O que que vai ser feito com as suas contas, com o seu celular? O que que vai ser feito com suas roupas e com qualquer coisa que a gente tenha, né? Para onde é que vai aquilo? Todas as caixas e arquivos e assim vai, né? Põe em ordem as questões materiais e faça um testamento. Talvez você queira deixar sua casa e bens materiais para os seus filhos, para os seus primos, seus sobrinhos, sobrinhas, ou para uma fundação de proteção dos leopardos, ou para pesquisas sobre a cura do câncer. Percebe? Vai que, né? Então procure agir mais conscientemente e pense antes de comprar as coisas. Pare de comprar e acumular objetos inúteis. Não seja um acumulador compulsivo, né? Se planeja fazer um investimento de longo prazo, para comprar títulos do tesouro. Faça consciente de que você pode morrer antes de usufruí-lo. Pois é. Aí entra a família, o que é muito interessante. Laços familiares. Para muitos, essa aqui é a grande ironia do Sansara, né? Para muitos, as relações familiares são a principal causa de problemas, especialmente quando a morte se aproxima, que é o grande paradoxo, né? Porque a família foi que ofereceu o corpo pra gente, né? Ofereceu a vida. É um paradoxo. Aí, em lugares como a China, ele vai dar um exemplo. A família continua a ser uma célula social muito poderosa. Até hoje,
ideias tradicionais sobre o papel de cada membro da família perpetuam expectativas culturais e sociais rígidas e muitas vezes repressivas. Desculpa, os pais sempre devem cumprir o papel de pais chineses, que sempre cumpriram. E as crianças sempre devem agir como as crianças chinesas sempre viveram para agradar os pais. Mas seria esse tipo de envolvimento familiar realmente benéfico? Ou seja, essa configuração, né, em que cada um está atuando, né, um papel. Aí alguns seres humanos se colocam no papel de agir como pai e mãe de um certo jeito, e os outros de agradar. Por exemplo, espera-se que os pais sustentem os filhos, por mais difícil que seja. Mas seria essa devoção obsessiva dos pais em relação aos filhos de fato o que os filhos precisam? Isso faria bem às crianças? Após dedicarem pelo menos 2 décadas para criar os filhos, muitos pais chineses precisam lidar com outro nível de envolvimento familiar, quando os netos começam a chegar. Não deveria haver uma data de validade para essas relações familiares exaustivas? Então, que é interessante, porque ele está pensando algo que não é muito comum, assim, no senso comum a gente parar para pensar, porque a princípio a família é sagrada e ninguém toca. Então é como se fosse uma região que um percentual gigantesco não está muito disposto a pensar no lugar dela ou da forma como ela acontece, né? Aí os filhos já estão grandes e e as mães não conseguem se livrar de serem pais e mães, conseguem se aposentar da função direito, né? Ou os filhos não conseguem sair do lugar de filho simplesmente e entender que, enfim, um ser humano e tem uma relação madura que pode acontecer ali, que atravessa ser simplesmente filho, por exemplo, e assim por diante. Então não deveria haver uma data de validade para essas relações familiares exaustivas. Esse tema é muito interessante. A gente vai vendo na antropologia diferentes sociedades com diferentes configurações, né? A gente vê que a forma que a gente opera é muito estranha, né? As crianças chinesas, por exemplo, elas sofrem tanta pressão quanto seus pais, no sentido de corresponder às expectativas sociais, incluindo a responsabilidade de cuidar deles na velhice, porque eles já nascem com uma pressão de previdência, né? E é esperado isso. Na verdade, porém, qualquer ser humano decente deveria ter a aspiração de cuidar dos pais. É óbvio, da família, dos amigos, da melhor forma possível. Não está dizendo para não fazer, mas ele está se aventurando a colocar uma luz ali dentro. Isso que ele está fazendo. É claro que não há motivo para não desfrutarmos da vida em família, mas à luz da preparação para a morte, tente participar conscientemente. Lembre-se sempre de que mais cedo ou mais tarde você vai morrer, e tendo isso em vista, procure se observar enquanto lida com a vida em família. Ou seja, não simplesmente viva a vida em família, mas se observe vivendo a vida em família, né? Se observe de fora. É como se a gente precisasse gerar um estranhamento sobre nós mesmos. A gente se olhar em terceira pessoa, pensa, nossa, mas que ser estranho que faz isso, que faz aquilo. É um pouco desnaturalizar o lugar que aparentemente sempre foi nosso ali dentro, né? E que sempre foi das pessoas com as quais a gente convive. O surgimento desse observador é que é muito importante, né? Não é tanto o que que a gente vai fazer ou deixar de fazer, mas é a habilidade que a gente tiver de se observar dentro disso. Especialmente porque as relações familiares, elas são... A gente tem conexão kármica muito profunda com elas, né? Desejo, apego e assim por diante. Então, é desafiador
como se fosse mais desafiador fazer isso. Mas essa é a prática. Ele diz: se esse observador ele sempre estiver consciente de como você se comporta, pensa e age, as suas obrigações e compromissos com a família serão menos limitantes. Quando você estiver fazendo qualquer coisa, sempre se lembre da morte, imprevisível, mas certa, esperando na próxima esquina. E lembre-se de que quando você morre sozinho. Então, tente usar o observador para não se deixar atolar em muitas complicações familiares espinhosas e emotivas, que talvez não vão nos fazer sair do lugar, né? Hum. Bom, aí ele começa a dar uns conselhos budistas tradicionais, né? Então isso aqui já é, vamos dizer, atemporal. Aí, o primeiro que ele dá, que é muito legal, é a gente ter, por exemplo, um mantra, né? Como Om Mani Padme Hum. Porque é como se fosse uma coisa muito direta. A gente não tem um raciocínio quando a gente recita o mantra, a gente só recita o mantra. É como se ele fosse muito mais rápido do que a gente lembrar de alguma coisa, da gente elaborar um raciocínio. Ah, eu vou morrer. Ai, meu Deus, deveria viver a vida plenamente. Tem uma artificialidade muito grande envolvida com essa história toda, né? Porque é como se a gente tivesse quase que se convencer, eu tivesse que elaborar um roteiro para isso. O mantra é muito direto, ele é antes da cognição até. Então, se a gente gera uma familiaridade com esses meios hábeis, que é como se eles fossem instantâneos, a gente desenvolve um caminho muito rápido de conexão. Então, a preparação ideal para a morte é estudar em grande detalhe, além de viver a vida plenamente, todos os ensinamentos do Buda sobre refúgio, bodhicitta e originação dependente, ou prajnaparamita, né? O refúgio, bodhicitta e originação dependente. Preparação para a morte inclui estudar esses três grandes temas. Infelizmente, hoje em dia, quase ninguém tem tempo para estudar. Então, o que você pode fazer? Você pode recitar o Mani Padme Hum. Quem está mais familiarizado com a tradição chinesa pode recitar Namo Guanxin Pusa, ou se você prefere a tradição japonesa do budismo, Om Arorikya Sowaka. Caso se sinta mais atraído pela tradição Theravada tailandesa, pode recitar Budo. Bonito, porque diferentes países, né, com idiomas foram traduzindo isso. Mas vamos ficar com os tibetanos, né? Mani Padme Hum. Quer você seja budista ou não, o momento da morte em si é crucial. É então que você vai precisar da mais simples e poderosa das práticas, que é recitar Om Mani Padme Hum. Porque é muito curta, ela é muito direta. Então aqui é como se fosse o mínimo possível para a gente guardar para fazer na hora que estão apagando a luz. Aí a gente gruda no mantra do Om Mani Padme Hum. É o mínimo possível. A gente gruda nisso. Então por que não começar a recitar Om Mani Padme Hum desde já, como uma preparação para a morte? Se quiser, você pode sugerir esse método para qualquer um que deseje estar preparado para a morte, mesmo que a pessoa não tenha conexão, não tenha estudado budismo, mas ela tem uma abertura, vamos supor. Isso realmente ajuda. Aí ele começa a explicar por que o Om Mani Padme Hum é um mantra tão poderoso. É o mantra do Buda da compaixão, né? Aí ele diz: a causa de toda dor e sofrimento nessa existência humana é nós não sabermos que a vida e a morte são ilusões.
Em outras palavras, que os bardos da vida e da morte são meras projeções, um sonho. Imaginamos que tudo o que vemos, sentimos, é verdadeiramente existente. Depois, interpretamos erroneamente as nossas percepções e, como resultado, sofremos. Então, isso aqui é o Prajnaparamita. Ele introduziu isso de um outro jeito. Ele diz: a causa da dor e do sofrimento, ele começa com o grosseiro, né? Tá doendo. De onde vem isso? Vem porque a pessoa foi grossa comigo. Não. Vem de nós não sabermos que a vida e a morte são ilusões. Em outras palavras, que os bardos da vida e da morte são meras projeções. Imaginamos que tudo o que vemos e sentimos é verdadeiramente existente, e depois interpretamos erroneamente as nossas percepções, e como resultado nós sofremos. A gente sofre por visão. Isso é muito interessante, né? O sofrimento está ligado à visão. Isso é muito mais profundo da gente olhar. Vem da visão tá estreita e da gente não tá interpretando o que está de fato acontecendo com profundidade. Então ele está dizendo que o sofrimento vem da forma como a gente vê. Isso é diferente de dizer que o sofrimento vem porque alguma coisa aconteceu, mas é a forma como a gente está vendo. Só que isso aqui é uma forma que a gente está vendo muito profunda, porque não é só assim, mudei de paisagem, não. Aqui é a natureza da realidade, é uma outra coisa. As 6 sílabas do mantra Om Mani Padme Hum estão diretamente conectadas com as 6 portas da projeção. E é através dessas 6 portas que nós criamos as projeções que criam as ilusões da vida, da morte e dos bardos. Ele vai explicar agora o que são essas 6 portas da projeção. É como se cada uma delas também tivesse associada de forma didática, né, ao mantra. Uma forma da gente atravessar isso. Para isso, ele tem que explicar o que é um bardo, que é um tema que tem voltado bastante para a gente, né? Para quem está acompanhando os estudos com Lama, isso aqui é o assunto, né? Bardo é uma palavra tibetana que significa entre, né? Em inglês eles traduzem por in between. E às vezes ela é traduzida como estado intermediário. Para simplificar, bardo é tudo que fica entre duas linhas imaginárias. A melhor parte é que as linhas são imaginárias mesmo, né? Então já peguem esse nosso estudo, mais um pouco ele termina. Mas é uma linha completamente imaginária. Porque se a gente parar e ficar olhando para o ambiente que a gente está, não aconteceu nada. Mas aconteceu. Vai acontecer. Mas é uma linha imaginária, a gente não consegue encostar nela. Mas a gente sente que ela existe. O samsara todo é assim, né? Então, é uma linha imaginária. Só que a gente não acha que ela é imaginária. Por exemplo, esse momento de agora, ele está situado entre o passado e o futuro. É como um sanduíche. Isso aqui é o recheio. Aí tem uma fatia do passado, uma fatia do futuro. Isso aqui está no meio. Em outras palavras, o dia de hoje está entre ontem e amanhã. Ao mesmo tempo, nós devemos sempre lembrar que tudo é uma ilusão, inclusive os bardos, de modo que não existem fronteiras verdadeiras separando o passado do presente, o presente do futuro. Isso é muito importante. Quando a gente olha para qualquer fato da vida como um bardo, automaticamente a gente é convidado para contemplar a ausência de eternidade daquilo, porque é simplesmente o fato de que aquilo está entre uma coisa e outra. Ou seja, é sempre uma passagem. A gente está sempre dentro de alguma coisa que está passando. Quando a gente começa a olhar assim, isso vai ficando mais claro, né? A gente está dentro de alguma coisa que está passando. Ele vai dizer: um dos bardos mais significativos e profundos situa-se entre o início do período em que desconhecemos completamente a nossa natureza búdica inerente
e o momento em que despertamos para ela, o que os budistas descrevem como iluminação. Isso aqui é como se fosse um bardo cósmico, né? Gigante, assim. Ao mesmo tempo, é como se ele não pudesse ser nem encontrado, porque no exato instante que essa abertura de reconhecimento surge, ela já atravessa a dimensão de tempo, né? De passado e futuro. Em outras palavras, tudo o que acontece entre não reconhecer e reconhecer a natureza búdica é um bardo. Então aqui ele aprofunda muito essa imagem do bardo para a gente olhar para além de como muitas vezes os textos podem convidar a gente a olhar, que pode ser uma coisa mais densa, né? Bardo da vida. Bom, se a pessoa vive 80 anos, o bardo da vida dela durou 80 anos, e foi só aquele. Não. A gente tem infinitos bardos dentro de um grande bardo. Dentro desse vasto bardo, há miríades de bardos menores, infinitos, incluindo o que a gente chama bardo dessa vida. Ou pedaços da nossa vida também são bardos, né? Esse bardo é de importância crucial para pessoas comuns como nós, porque é nele que temos a melhor oportunidade para escolher uma direção ou mudá-la, porque ele é o bardo mais favorável, por incrível que pareça. As 6 portas de projeção, elas criam a nossa experiência de cada um dos 6 reinos, né? Então agora ele vai começar a falar disso. Por exemplo, as projeções e experiências causadas por desejo e necessidade levam ao reino humano. Então aqui tem uma não dualidade, tem uma coemergência. Eu junto uma dimensão interna de apego e desejo e aquilo de maneira inseparável produz uma realidade em que eu consigo encontrar aquilo. Ela é fruto daquilo também. O orgulho leva ao reino dos deuses, a inveja ou o ciúme ao reino dos asuras, a confusão e falta de consciência levam ao reino dos animais, a avareza e ganância ao reino dos pretas ou fantasmas famintos. E a raiva leva ao reino dos infernos. Enquanto estamos vivos, nós, seres humanos, experienciamos continuamente cada uma dessas projeções. Portanto, não precisamos imaginar como seria renascer nos outros reinos, porque o que importa para nós é o aspecto sutil. Então, aqui ele deu uma explicação curta sobre o mantra, sobre o Prajnaparamita, os 6 reinos, mas muito útil, porque é como se ele associasse a acumulação do mantra, a recitação do mantra, com uma contemplação interna que a gente vai fazendo, de como que eu estou vendo a minha mente naquilo, na realidade, né? Como é que eu estou vendo a minha mente na minha casa? Como é que eu estou vendo a minha mente no quarto? Como é que eu estou vendo a minha mente na minha vida? É uma forma de falar das paisagens dos reinos, né? Como é que eu me dou conta da minha mente na vida? Isso é uma forma profunda também de explicar o mantra do Mani Padme Hum. Aí vem tomar refúgio. Essa parte é muito bonita, ela é muito importante. Muito importante. Tomada de refúgio. Se você sente uma inclinação espiritual pelo budismo, vamos supor, um método extremamente efetivo e importante de preparação para a morte é tomar refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha. O ideal é tomar refúgio de agora até atingir a iluminação. O refúgio é assim, é isso que eu quero fazer. A gente tem que dizer isso várias vezes pra gente, porque a gente muda de ideia muito rápido, né? E a gente fala e não acredita muito. E a gente fala por falar. Ninguém acredita na gente. Então por isso que a gente fala várias vezes. A gente toma refúgio várias vezes, né? Às vezes as pessoas perguntam se elas precisam ir à Índia ou aos Himalaias para encontrar um guru para tomar refúgio da forma apropriada. Não, não é necessário. Que bom. O que é tomar refúgio? O cerne do ato de tomar refúgio é confiança. Confia.
Então, o Lama, quando dá voto de refúgio, ele está nos convidando a ter confiança naquilo. Ó, você toma refúgio quando você faz a opção consciente de confiar no Dharma como uma verdade irrefutável. Você decide acreditar na verdade de que todas as coisas compostas são impermanentes. Todas as emoções são sofrimento, assim por diante, ou levam ao sofrimento. Você também decide render-se à verdade do Dharma, ao Buda que ensinou a verdade e à Sangha, seus companheiros de prática que também se renderam a essa verdade, que às vezes é a parte mais complicada do refúgio, né? O Buda e o Dharma até vai, né? Mas aí os colegas, né, são fonte de refúgio, né? Que coisa estranha, né? E a gente ainda mais tem que confiar neles, né? Imagina, eles são pior que nós na maioria dos casos, né? Aí a gente sabe falar crítica um por um, né, dos coleguinhas. Como é que vai tomar refúgio? Não dá. Então é isso, a gente toma refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha. Isso é muito bonito. Aí quando você tiver se rendido de todo o coração e de forma incondicional à verdade das três joias, você terá tomado refúgio. Se a gente fizer isso diante de um altar, diante de uma imagem do Buda, por exemplo, diante de um texto, diante de uma imagem de uma deidade, fica bem legal. Porque é como se a gente tivesse conscientemente criando uma marca kármica. A gente está criando um hábito. Aquele hábito ele vai ficar gravado na nossa nuvem e amanhã depois, quando a gente estiver mais perdido, aquilo pode ser que acenda uma luzinha e aí a gente vá atrás e reconecte aquele cano de água quebrado de novo, né? Por isso que a gente faz isso. Aí a gente acaba encontrando, isso é inevitável. Se não desejar, você não precisa passar por todo o ritual tradicional de tomada de refúgio, que pode ser bem longo e extenso, né? Não é necessário. Mas muitas pessoas elas acham que a cerimônia as ajuda a apreciar melhor o significado real do refúgio. O ritual também lhe dá mais confiança, porque é como se fosse formal, né? Então algumas pessoas são mais formais. É da constituição delas. Nem todas, né? Mas algumas gostam. Então, se a gente conta para todo mundo, marca um horário, bota uma roupa, né? Tem enfim, um clima, parece mais sério, né? Então, o ritual, ele dá mais confiança para acreditar que de fato você se rendeu à verdade. Mas a não ser que você deseje isso em particular, você não precisa tomar refúgio na presença de um mestre budista, de um monge, de uma monja. A sua testemunha pode ser qualquer pessoa que já tenha tomado refúgio. Vai que o seu vizinho já tomou refúgio. Tudo que a pessoa precisa fazer é recitar os versos de refúgio. E aí você deve repeti-los em voz alta. O aspecto indispensável desse ritual é você ser sincero. A parte mais importante é a sinceridade em relação ao que está dizendo. Que basicamente a gente vai dizer 3 vezes: eu tomo refúgio no Buda, eu tomo refúgio no Dharma, eu tomo refúgio na Sangha. A gente diz mais uma vez e diz mais uma vez. É claro que a presença de uma testemunha ou de um mestre pode reforçar a sua decisão de estudar e praticar, mas a participação deles não é estritamente necessária. Se você preferir, você pode tomar refúgio sozinho. Tudo o que você precisa fazer é recitar o verso de refúgio na presença de uma imagem, porque é importante ter uma testemunha assim, né? Ter uma imagem ali. Isso é legal. Uma imagem do Buda, pintada, esculpida. Então você pode imaginar que o Buda está na sua frente e mentalmente tomar refúgio nas três joias. No Vajrayana, você faz visualizações às vezes complexas, porque você visita toda a árvore da linhagem, você visualiza toda a mandala das deidades.
Tem umas tancas tão bonitas, né? A gente tinha uma na casa de retiro, que era uma tanca da linhagem, né? Com Guru Rinpoche e todo mundo ao redor. E isso estava sobre uma grande flor de lótus e que tinha o caule num lago. E aí aparecia na imagem da tanca, era tão bonito, tinha as margens do lago. E nas margens do lago tinha uns seres humaninhos, assim, tipo nós, fazendo prostração, aspirando nascer hum, sobre o lótus esse no meio da água. Mas a gente estava na margem ainda, né? A gente não tinha nem encostado na água, mas a gente estava ali fazendo, né? Então a gente estava visualizando, né? O lago, o lótus, a linhagem, né? E a gente estava ali na margem do lago, assim, com medo de entrar, né? Se afogar alguma coisa, mas visualizando, fazendo aquele exercício, né? Então tem umas imagens bonitas assim. Ele vai dar uma forma simples aqui. Como tomar refúgio de forma simples? A gente pode fazer em casa, assim, num espaço que a gente tiver. O Lama, geralmente, em finais de retiro, ele oferece, né, a tomada de refúgio. Os retiros um pouco maiores ele oferece. Ele diz que, o Lama sempre diz isso, né, muito bonito. Ele diz que aquilo é uma forma da gente se aproximar de de um mérito de na próxima vida a gente encontrar o Dharma de novo, né? Então a imagem dos altares produzem isso em nós. A gente reencontrar o Dharma, fazer refúgio. Comece colocando um texto budista, como um texto do Abhidharma ou do Sutra do Prajnaparamita, sobre uma mesa limpa. É bom que esteja arrumado. Se você tiver uma estátua do Buda, coloque-a do lado do Sutra. Então tem uma dignidade aqui, isso é importante, tem que estar arrumado. Se desejar, se ajoelhe na frente da estátua do livro, com as mãos unidas em oração. Mas é só uma sugestão, inteiramente opcional. Caso se ajoelhar dessa maneira seja uma afronta à cultura que você foi criado, ou se simplesmente não quiser fazê-lo, não se ajoelhe. Pode ficar em pé, pode sentar. Se quiser fazer um ritual mais elaborado, se ofereça uma flor, você queime um incenso. Mais uma vez, essas oferendas são inteiramente opcionais. Para a gente não ficar ansioso de abrir uma janelinha da Amazon, comprar incenso e assim por diante, né? A gente não precisa, né? Aí é assim, pense ou diga em voz alta. Eu me rendo à verdade de que todas as coisas são impermanentes e esse meu corpo irá morrer. Dizer em voz alta tem um poder. Todas as emoções são sofrimento. Todas as minhas emoções estão mescladas com esperança e medo, portanto não são confiáveis. Todos os fenômenos são desprovidos de natureza inerente, inerentemente existente. E tudo que eu penso, que estou vendo, é uma projeção minha. Não as coisas como elas são na verdade. E eu me rendo a essa verdade, que é o Dharma. Eu me rendo àquele que expôs a verdade, que é o Buda. E eu me rendo ao sistema que adota as leis dessa verdade, que é a Sangha. Pelo menos a aspiração, é a aspiração de botar isso em prática. Isso é a Sangha. Então não é que a gente toma refúgio nas pessoas, mas a gente toma refúgio na energia que nos move a colocar isso em prática. As pessoas, elas não são melhores ou piores, as pessoas são as pessoas. Então essa energia brotou dentro delas, por dentro dos karmas delas. O importante é a energia da Sangha, não os karmas das pessoas. Os karmas são infinitos. Aí a gente não olha para a Sangha como CPF, né? Como nome, identidade, história pessoal, porque isso não é a questão. A questão é a energia de botar isso em prática. A Lama Elizabeth, ela é tão bonita, né, a forma que ela fala do professor dela, o Dzigar Control Rinpoche, que ela diz que depois de todos os anos próxima, enfim, casada com ele, e aluna, e assim por diante, ela disse que, enfim, a forma como ela via ele, vê ele, mudou muito com o tempo, né? Enfim, eles estão há quase 40 anos juntos.
próximos, né? Mas ela diz que tem uma coisa que toca muito ela, que mantém de maneira muito intensa a conexão, que é o fato de que, independente do que aconteça, ele tem uma abertura e uma conexão em realmente ver as coisas de um jeito muito profundo, né? Ele diz, ele ama a verdade, né? A verdade de que todas as coisas são criadas dependentemente, é como se a conexão com esse tipo de visão, ela visse clara nele, né? Então isso é uma forma bonita da gente se ver, assim, da gente se olhar, que é a gente pode ter os karmas que a gente tem, mas a gente tem a aspiração de atravessar aquilo. Isso é energia da Sangha, isso é energia do Buda também. Aí começam a surgir umas expressões aqui mais específicas, né, mais tradicionais, como por exemplo essas aqui que já tem umas falas em outros idiomas, né? Tem Pali, por exemplo, né? Então, Namo Buda, aí tem homenagem ao Buda, o professor, homenagem ao Dharma, o protetor, e homenagem à grande Sangha. A todos os três, continuamente eu ofereço homenagens. Aí tem esse aqui que tem na nossa sadhana que a gente sempre faz, né? Budan Saranam Gacchami. Tomo refúgio no Buda. Dhammam Saranam Gacchami. Tomo refúgio no Dharma. Sangham Saranam Gacchami. Tomo refúgio na Sangha. No Buda, no Dharma, na Sangha Suprema, tomo refúgio até alcançar a iluminação. Por meio do mérito de praticar generosidade e assim por diante, possa eu alcançar o estado do Buda para beneficiar todos os seres. Essa é uma tradução da prece de refúgio que a gente faz toda vez, né? Depois da prece de 7 linhas, né? Então essa é uma tradução. Isso também vale. Até que a essência da iluminação seja alcançada, eu busco refúgio nos Budas. Eu também tomo refúgio no Dharma, em todas as hostes de Bodhisattvas. Aí ele traz umas expressões muito legais, porque ele vai como que fazendo um exercício de coletar como que em diferentes lugares e sangas e países isso foi tomando forma, né? Então tem a tradição de Taiwan. A gente pouco tem contato aqui no Brasil, né? Aí, de agora até o final da minha vida, a gente diz o nosso nome, Henrique. Tomo refúgio no Dharma, tomo refúgio no Dharma, no Buda, no Dharma e na Sangha. A gente diz isso. Depois a gente diz, eu tomei refúgio no Buda, eu tomei refúgio no Dharma, eu tomei refúgio na Sangha. Aí vai ter as diferentes aqui, né? Aí eu vou deixar para vocês lerem depois aqui. É super bonito como título assim da gente conhecer, né? Tem da China, tem do Japão, tradição Pali. Ele dá várias aqui, né? Aí a gente vai parar nesse trecho do texto. Aí na semana que vem a gente vai continuar no voto de Bodhisattva, que é o que vem logo na sequência da tomada de refúgio. Aí até para a gente poder conversar um pouco, né, do que a gente acabou olhando aqui. Oi, gente, eu cheguei Oi, atrasada aqui. Elise. E aí? Eu entrei só para agradecer mesmo vocês, porque eu cheguei há pouco. Agora há pouco eu cheguei de, cara, 4 horas no trânsito para fazer 40 quilômetros. Surreal, tá? Tá surreal o negócio aqui. Mas eu queria muito agradecer você, gente. Eu tava hoje de manhã, quando eu fui, eu comprei quase R$ 700 em coisas de mercado, né? Ainda o pessoal do mercado viu que era para doação, me deram um desconto. Eu achei super assim, bodhisattvas assim, né? Tipo, não, vamos te dar um desconto, já que é para tudo para doação, né?
E daí eu fiquei incomunicável, porque lá não pega sinal, gente, tá o caos. Aí quando eu voltei, eu quase caí para trás, porque tinha 3.000 reais no meu Pix, gente, vocês são maravilhosos. E aí eu comprei um monte de coberta, mantas e toalhas de banho e levei. E tem mais coisas ainda para comprar, porque tem um pessoal que vai passar também, amigas da Norine que vão doar para os cachorrinhos lá também, que daí só sexta, que amanhã é feriado, não tem nada aberto. Mas enfim, eu queria agradecer muito vocês aí por terem dividido os méritos aí e ajudado tanta gente. Tá bem complicado, assim. Eu tava falando agora com meu marido de daqui a pouco amanhã ajudar nas limpezas, assim, porque não dá nem para descrever, gente, o que que é. Agora eu tô rindo, né? Mas eu chorei o dia inteiro, a minha lua em câncer acabou comigo hoje, eu tô sem lágrimas já. Mas enfim, muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. Não, obrigado você, Lise. É, incluir São Pedro nas nossas preces também. Tem muita gente desaparecida ainda, né, Elise? A gente não tem ideia que os números são muito subestimados ainda, né? Tem gente, inclusive, que tá precisando de resgate ainda, alguns. Quando eu tava voltando agora, tinha um monte de carro do exército, assim, caminhão do exército chegando. Eu acho que o exército tá vindo para dar uma mão, porque a situação tá meio de guerra, assim, sabe? Porque é tudo destruído, as pessoas não têm nada, nada, absolutamente nada, tipo assim, só o corpo delas, nem roupa. Todo mundo muito cheio de lama, por causa, né? Tudo muito lodo, assim, nossa, no meio das cidades. E eu achei, peguei bem no final do estudo, mas era sobre motivação, o estudo, né? Sobre os votos, motivação, né? É como se preparar para a morte. Aí tava Como você lá preparar para a morte. Tem tudo entre. a ver com o que a gente está vivendo aqui, né? Um Pois pouco. é. E aí a gente Mas, toma enfim, refúgio, né? O que a gente faz, né? Como é é, que a gente toma refúgio? é, é muito triste, assim, é comovente, assim, porque a gente vê que há 2 semanas atrás teve uma chuva de granizo também Uhum, uhum, uhum. na principal cidade que foi afetada, assim, e que foi algo que 19 milhões em prejuízos, a prefeitura estava falando, muitas pessoas desabrigadas, e 2 semanas depois, nem isso vem essa enchente que tomou mais de 80% do território dessa mesma cidade que caiu o granizo, né? Então, é algo assim, tipo, a impermanência, gente, é uma loucura, porque num dia não tem nada, no outro dia tu não tem nada, né? Tipo, é muito louco lidar com isso, né? E, enfim, estamos aí, né? Quem tá bem ainda, a gente tá super bem, sabe? Até eu comentei, eu mandei uma mensagem hoje pro Henrique, que às vezes até a gente se sente meio mal de estar tão bem, assim, no sentido de que, pô, ah, não tinha luz, até hoje não tem luz na minha casa, lá em Lajado, eu vim pra chácara para tomar banho aqui, sabe? A gente tem muito privilégio, é uma coisa assim muito absurda, né? Tipo, como que às vezes algumas pessoas sofrem tanto e outras são poupadas, digamos assim, né? Então, só que a gente vê que tá todo mundo muito triste, sabe, na cidade, mesmo quem não foi afetado diretamente, porque, enfim, a gente tem amigos, a gente tem pessoas que a gente ama e mesmo pessoas que a gente não conhece, né? Teve pessoas que morreram salvando outras também, o que é muito, muito comovente, assim, né? Eu começo a chorar de novo. Enfim, é uma renovação de motivação também, né? Porque a gente pode fazer qualquer coisa que a gente, sim, a gente pode ter muitos meios hábeis, a gente não vai conseguir ajudar todo mundo, a gente não vai conseguir, de fato, melhorar a vida das pessoas. Daqui a pouco vai chover de novo, e lá em Mussum tá todo mundo destelhado, entendeu? Eles já estão desabrigados e os abrigos que eles têm estão sem telha porque choveu granizo. Ai, gente, assim, é o quadro da dor, né? Uhum. E é isso, assim, é muito triste.
Não. Oi, Márcio. Oi, Henrique, boa noite. Boa É noite. realmente bem chocante o que aconteceu nessas cidades. Ahn, sobre o estudo, esse estudo, o Valor da Morte e o livro de Viver ou Morrer é algo que me tocou bastante, assim, desde que eu comecei a ler a primeira vez e foi responder a maior parte das minhas perguntas sobre o budismo também. Hum, Ahn, então, eu gosto bastante, estou acompanhando o estudo do o Retiro do Lama, uhum, que é sobre o outro livro. Enfim, essa pergunta que eu, que eu tenho sobre até esse excesso de estudo sobre o Código da Morte, acho que ele está fechando todas as minhas dúvidas, assim, então não tenho feito muita pergunta. Mas ah, uma das coisas que o Lama comentou sobre as instruções do bardo é sobre algumas coisas que podem vir a nos atrair, né, nessa passagem. Ele comenta sobre, o livro, né, descreve sobre as cores preto e vermelho, que é a entrada dos infernos. Ahn, assim, eu entendo que todo esse tipo de coisa, sempre o que nos atrai tem a ver com a fixação, né, o apego, enfim. E a minha pergunta é sobre, há muito tempo, eu me visto preto, bastante preto, e não faço questão de usar outra cor. E eu fico pensando, assim, e até eu ia pra festa com os amigos, todo mundo se vestia de preto, eu sou mais vampirão, assim. É. Aí eu fico pensando assim, puxa vida, será que a atração por essas coisas não pode criar uma questão kármica, assim? é, Né? Putz, eu vou lá no bar e vou ver lá o diabinho lá, e olha o cara da festa. É brincadeira. Ah, como fazer pra gente se proteger desse tipo de coisa, assim? Não criar em vida atração? Porque eu pensa, também acho, eu acho uma coisa muito lúdica também. Acabo sendo atraído, assim. pensa, o pessoal do Zen tá ferrado também, né? Com aquela roupinha deles preta, né? E Verdade. eu olho como uma coisa mais simbólica, sabe? Mais simbólica, assim, tá? Eu não acho que a cor em vida, né? É só a gente olhar o Zen, por exemplo, dentro do próprio budismo, e tem uma explicação para porque as roupas, vamos dizer assim, primordiais que eles usavam no início do Zen eram roupas que eram feitas sempre de mortalha, de panos e tecidos que eles enrolavam as pessoas que tinham falecido, né? Mas pensa, eles iam lá, recolhiam essas roupas, ou o que sobrava delas, né, com dos que tinham sido roladas as pessoas mortas, as pessoas falecidas, eles juntavam aquelas roupas, o que sobrava delas, eles costuravam, aí eles lavavam, eles tingiam e aquilo acabava ficando preto. Então, no início as roupas vinham um pouco dessa conexão e por muito tempo isso foi sendo assim, né? Até hoje, né? Hoje eles são tudo limpinho, mas se tu for olhar historicamente as descrições, era sempre assim, né? Então, não é que tem uma coisa objetiva na cor, né? Não tem. Uma coisa mais simbólica mesmo. Relaxa. Legal, obrigado. E vou dedicar orações ao pessoal das cidades atingidas. Mas é, Oi, Henrique. Oi, pessoal. Boa noite. Eu queria só compartilhar uma coisa que eu fiquei pensando, né? No texto, ele está falando ali de tomar refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha,
E daí, numa das últimas versões que a gente leu, ele, em vez de falar sanga, ele fala as hostes de bodhisattvas, né? Eu achei super bonito isso. E aí, quando a Elise falou, eu fiquei pensando que, né, tudo tem um lado positivo, né? Assim, esses grandes desastres que acontecem, eu acho bonito de ver assim quantos bodhisattvas aparecem assim de todos os cantos, né, para ajudar as pessoas. E assim, eu acho que isso dá um pouquinho de esperança, né, para mim assim na raça humana, né? Porque a gente vê os humanos fazendo tanta porcaria, né? Assim, destruindo o planeta, fazendo guerra, se matando, mas parece que as pessoas têm uma sementinha de Bodhisattva lá no fundo, né? Porque quando tem, né, como agora, né, que a Elise estava contando, eu tenho certeza que tem muitas pessoas lá ajudando, né? E ela mesma comentou, pô, ela fez um chamado aqui no grupo, de repente, né, apareceu dinheiro na conta dela para fazer compras, né? Acho interessante, né? Uma coisa que eu fiquei pensando nisso, né? Fiquei contemplando essa, né? Que no fundo, assim, todo mundo tem um bodhisattva lá em algum lugar, Uhum, né? Ou pelo menos a semente desidratada, né? uhum. Obrigado, Zé, com certeza. Oi, Ana. Oi, Henrique. Oi, pessoal. Boa noite para todo mundo. A Boa minha pergunta noite. é bem simples, assim. Eu não sabia como era, assim, todo esse ritual de tomar refúgio. O que eu imaginava era só mesmo recitar as preces e era isso, assim. E Uhum. aí a gente meio que tomava isso como ah, um compromisso. E aí eu fiquei me perguntando por que será que ele fala. Para mim, pareceu que ele dá importância a colocar o símbolo do Buda, ou então a visualizar. E aí eu fiquei me perguntando por que será que isso seria tão importante, já que a imagem também é vazia, né? Fico me perguntando isso. É porque karmicamente, quando a gente vê aquele ser materializado de alguma forma na nossa frente, produz um impacto em nós, né? A gente pode dizer que a imagem é vazia, mas se a gente puxa a fotografia de alguém, é diferente, por exemplo, do que a gente ficar imaginando a pessoa e conversando com ela mentalmente, da gente puxar uma foto e botar na frente. Tem um impacto, né? Então, uma coisa é a gente lembrar da pessoa que aquilo pode acontecer de maneira involuntária, simplesmente um pensamento que passa, mas de repente a gente puxa uma foto e bota a foto ali na frente. Tem um impacto em nós, kármico, né? Então é como se aqui se aproveitasse desse fato de que a gente vê uma imagem, produz um impacto, né? Como se não está dizendo que o Buda materialmente está ali, mas é o impacto que uma fotografia vai ter, o impacto que uma imagem produz em nós. E não adianta a gente explicar que é ilusão, que não está ali, porque karmicamente a gente sente como se tivesse. Então isso é como se a gente utilizasse o que nos prende no samsara para gerar um karma positivo para nos liberar do samsara. A gente usa o mesmo processo. Então tem um efeito, né? Por exemplo, a gente pode pensar que um templo ele é totalmente vazio, objetivamente, é. Mas tem um impacto quando a gente entra dentro e vê aquelas imagens e aquele altar, né? Vê, com certeza tem. Então produz um impacto, produz uma diferença. Obrigada. Obrigado. Oi, Clebson. Opa, Henrique, boa noite, tá me ouvindo? Te ouço bem. Boa noite. Primeiramente, um abraço em nome da Sanga aqui de Recife, tá? E se me permite, uma pergunta em relação ainda ao capítulo 1 da semana passada, infelizmente eu não pude estar presente. No Uhum, final do texto, o uhum, Tsonga fala
que a meditação, a atenção plena, embora tenha se tornado bastante popular atualmente, a maioria das pessoas medita com uma motivação errada, né? Ou seja, obter tranquilidade mental, resolver seus problemas, ou ser feliz, né? A gente sabe que aqui no SEB a nossa motivação tem que ser a última, ajudar os seres, né? Ajudar todos. Mas ele até coloca como o pessoal que faz Vipassana também não medita em relação à morte, né? Uhum. E, por exemplo, no meu caso aqui, eu tenho muito, alguns nesses anos, meditando Shamatha principalmente e Metta Bhavana. Aí me veio o seguinte questionamento, a partir dessa colocação dele. Com que frequência a gente deve estar meditando sobre a morte, refletindo sobre a morte? Eu sei que isso pode variar para cada pessoa, mas me surgiu essa dúvida, essa importância, parece que ele dá muito mais importância a esse tipo de meditação, de reflexão, em relação às outras meditações. Gostaria que você comentasse, por favor. Eu acho que, por um lado, ele está sendo dramático porque é, ele quer tirar, ele quer, é como se ele quisesse separar o que é o Dharma, que a gente está tomando refúgio no Buda, está compreendendo o Sansara, está aprofundando a visão da natureza da realidade, andando em direção ao Bodhicitta e à liberação, da gente estar dentro de uma experiência de uma bolha que a gente pode, como é que eu apenas ou simplesmente melhoro a minha bolha? E aí eu começo a olhar para todos os lados, aí se eu como menos disso, faço essa meditação, aí quem sabe resolve. Então aqui ele está falando num contexto muito amplo, né? Em que como se não houvesse não tivesse nenhum espírito crítico, talvez, da pessoa questionar por que as coisas são do jeito que elas são. Por que isso aqui me traz felicidade e aquilo sofrimento? Será que não temos igualdade no mundo? É como se não ele estivesse falando para um contexto em que esse espírito crítico não tivesse surgindo. E aí ele aqui vem e racha, né, colocando isso. Então por isso que parece um pouco impactante a forma como ele traz, né? Porque é como se ele estivesse produzindo isso. Quando a gente está dentro de um centro de Dharma, ouvindo os ensinamentos, a gente talvez não perceba, mas a quantidade de material e existente hoje, girando por aí, simplesmente numa perspectiva de hedonista, é muito grande. É muito grande. Então ele está falando para esse público também. Ele está falando para o público hedonista que vive dentro da gente e que faz vista grossa, sempre quando pode, para essas coisas, né? Então, se a gente for se perguntar, bom, e quantas vezes a gente devia se lembrar da morte dos outros, diz, olha, sempre que, é nem sempre possível, sempre. É uma forma de lembrar da impermanência, de lembrar do karma, de lembrar dos bardos, né? Então, isso aqui é uma coisa incessante para ser feita, né? E isso está totalmente alinhado com os roteiros de meditação do Buda, né? Enfim, ele que está dizendo, né? Está totalmente alinhado. Mas num contexto, às vezes, muito secular, muito aberto, é desconfortável, é inconveniente. Então não se fala uma série de coisas. Mas aqui é como se não precisasse ter esse tipo de polidez, né? Aqui é importante que se diga. Então ele está dizendo abertamente, né? Obrigado. Então tá. A gente vai se despedir, vai agradecer a Elise para ela descansar. Vai fazer dedicação também. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida.
todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. Que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. King Lu Chu Sun Ring Lu Chen Zan Ni Sa Sun Cha Pa Pel Dru Ju Chu Sun Nam Adan Midra Du Sun Ge De Shu